está escrito: dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Diga comigo: seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Querido Deus, obrigado por tua palavra lida aos nossos corações. Permanece abençoando a cada um dos teus filhos que ouviram tua voz durante a noite pela tua palavra. Aplique a mesma, a fim de que sejamos crentes mais firmes, mais fortes, mais alegres, mais animados, mais abençoados e mais comprometidos com o teu reino, em nome de Jesus. Podeis sentar. Amados e queridos irmãos, o apóstolo São Paulo, ele era um grande perseguidor do Evangelho, e ele teve um encontro com Cristo, e neste encontro, quando ele estava indo para perseguir e matar mais crentes, ele estava com uma carta, uma autorização para isso. Jesus no próprio, ele não enviou anjo, ele veio em pessoa e deteve a Paulo, e a partir dali, depois daquele encontro, Paulo ficou cego. O Senhor perguntou: Paulo, Saulo, Saulo, que era o seu primeiro nome, por que me persegues? E ele disse: Senhor, quem és tu? A luz era muito forte, ele estava no cavalo, caiu, não sabia o que estava acontecendo, quem era a pessoa. Disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu quero deixar claro essa noite para você que a pessoa que lhe persegue, ela está perseguindo Jesus. Guarda esta palavra. A pessoa que lhe incomoda, ela está incomodando Jesus. A pessoa que lhe machuca, você que é servo do Senhor, temente, verdadeiramente convertido, que abandonou o mundo, o pecado e o erro, que serve a Deus de verdade. Acontece com essa pessoa o que aconteceu com Paulo quando perseguia a igreja. Estava perseguindo o próprio Jesus. Dito isto, Paulo é agora convertido, Saulo em Paulo. Ananias vai orar por ele, as escamas caem dos seus olhos, ele recebe o batismo, e Paulo agora começa a viver uma outra vida, uma outra experiência. E o que nos chama a atenção é que tudo que ele fez com os outros começou agora a padecer a mesma coisa e pior. Toda a perseguição que ele fez com os cristãos voltou-se contra ele. O próprio Senhor Jesus respondendo para Ananias, que não queria vê-lo, com medo: Senhor, esse homem é mau, esse homem está com autorização para perseguir os cristãos aqui nesta região de Damasco. O Senhor está me mandando falar com ele. E ele disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e aos reis de Israel. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz: isso não vale nada, mas essa é a minha visão e a sua, não é a de Deus. Deus pode ter uma visão totalmente diferente daquela pessoa que aos nossos olhos não vale nada. Paulo não valia nada aos olhos de Ananias, era um perseguidor, fazia medo, mas aos olhos do Senhor, ele era um vaso escolhido. Estava oprimido por Satanás, com as suas tradições judaicas. Resumindo a história, Paulo começa agora a ser perseguido. Os próprios judeus, amigos deles, começaram agora a conspirar: ele está em tal lugar, vamos matá-lo, apedrejaram, chicotearam, prenderam, tentaram matar várias vezes, não conseguiram. E no meio dessa situação, aqui e ali, Jesus aparecia para Paulo. E houve um momento que ele não só apareceu, ele arrebatou a Paulo. Você vai encontrar esta expressão em 1 Coríntios
de 2 Coríntios, no capítulo de número 12, você vai encontrar a seguinte expressão, capítulo 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Repita comigo: foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo e fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Repita: foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Este homem que ele diz eu conheço, lá na frente ele revela que era ele mesmo, só que ele estava com vergonha, ele não queria se engrandecer, tanto que ele diz, no verso 7: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que ele não me exaltasse. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas é este mesmo Paulo que foi arrebatado. Eu quero crer que neste momento em que ele estava com Jesus lá no paraíso, lá no terceiro céu, coisa que homem nenhum foi para voltar, nenhum, somente ele. Neste momento, Jesus fala para ele deste fenômeno que está para acontecer a qualquer momento com a igreja. Ele fala sobre o arrebatamento. Porque você não pode imaginar Paulo inventando essa história. Ele falou do que ele ouviu, do que o Senhor lhe falou nesse momento em que ele foi arrebatado, e contou do jeito que o Senhor contou para o apóstolo João como seria o final dos tempos lá na ilha de Patmos, quando ele trouxe a revelação do Apocalipse e foi revelando tudo. Ele revela para Paulo este momento que ele não revelou a João. O Senhor tem a sua particularidade, ele revela quem quer, o que quer, como quer, quando quer. Diga amém. A João ele quis revelar uma coisa, a Paulo a cereja do bolo é o arrebatamento. Ele disse: eu vou mostrar esse detalhe ao meu amigo Paulo. E aí ele começa a dizer: Paulo, vai haver um momento no final dos tempos em que o meu povo eu irei arrebatar. Arrebatar significa tomar com força e repentinamente, como um sequestro. Você já viu alguém chegar para sequestrar alguém e dizer: com licença, bom dia, a senhora aceita ser sequestrada hoje? Você não vai ver. A pessoa chega de repente, de surpresa, pega, joga no fogão e desaparece. Esta expressão quer dizer que tudo vai ser feito às pressas. E por que às pressas? Porque a quantidade de demônios que estão neste planeta e na atmosfera e que comandam este planeta, para Jesus um piscar de olho ele mata todos eles. Mas seria imoral para ele. Ele não quer fazer isso. Ele quer julgar todos os demônios, porque está em jogo durante todo este processo o caráter de Cristo. E até aos demônios ele vai dar o direito de serem julgados e condenados e levados ao inferno. Como um reto juiz, ninguém vai poder acusar o nosso Senhor de ser um juiz arbitrário, de que não respeitou o direito de defesa. Até dos demônios ele vai respeitar. E o que acontece é que ele começou a dizer, no momento que começaram a proliferar as guerras, os terremotos, chegar no auge, que estiver para estourar a terceira guerra, que o caos estiver para explodir na terra, eu vou poupar o meu povo.
Aí você vai lá para Apocalipse 3 e 10, que está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Tentação aqui é provação, tribulação. A tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra, para provar. O momento mais angustiante da história humana vai acontecer. E quando ele estiver para acontecer, a noiva do Cordeiro não estará mais aqui na terra. E como é que eu vou saber se isso é verdade? O apóstolo Paulo, o homem cujo lenço, quando alguém chegou ao pastor Paulo, você pode orar por minha mãe, que ela morreu, está perto de morrer. Eu não posso não, porque eu já estou orando por outras pessoas aqui, mas leve o meu lenço, coloque em cima dela e ela não vai morrer. Não era o poder do lenço, era a fé da pessoa, mas Deus honrava de Paulo não só a palavra, mas até o lenço que lhe pertencia. Existem coisas de pessoas de valor na nossa vida que você guarda, você lembra: aqui era do meu pai, aqui era do meu avô. Eu guardo o canivete do meu avô, todo quebrado e enferrujado, mas quando eu olho para eles, aqui é do meu avô. Automaticamente a memória histórica e moral vem à tona, e você vê o valor e a importância que aquilo aparentemente não teria para outra pessoa, mas para você tem. Da mesma forma é Deus. Alguém pode pegar um lençol e jogar nos enfermos, não vai ter diferença nenhuma, mas se for Paulo, Deus se levanta para honrar. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E ele começa a dizer: vai ser uma coisa muito rápida, é no piscar de olhos. Quando perceber, já aconteceu. E aí ele, em 1 Coríntios, ele mostra a mesma descrição. Quando você vai agora para Tessalonicenses, você vê que ele dá mais detalhes. Ele diz que isto que vai acontecer, os vivos não vão à frente dos que morreram. Os dois grupos vão ao mesmo tempo. Só que enquanto os vivos estão sendo transformados, os mortos também dos sepulcros estarão sendo transformados. Os dois grupos. E eles se levantam nos ares. Os corpos não são mais os mesmos. Deus vai fazer uma metamorfose em nossos corpos, retirando a limitação física para ele poder entrar nas dimensões espirituais. E neste momento, crentes, homens e mulheres de Deus, que foram jogados, enterrados vivos lá na Coreia do Norte, outros que foram retalhados na China, homens de Deus, mulheres de Deus, as mortes mais bárbaras, no Coliseu Romano, que os leões devoraram e deixaram os bagaços, e ao longo dos séculos entraram nas terras. Cada átomo, cada célula, cada DNA ali que foi infiltrado no solo, vão começar a se juntar em uma rapidez inexplicável, vão formar os corpos deles, vão ser automaticamente transformados e vão ser levados para a presença do Senhor, que estará nos ares, em um local oculto, porque é a primeira etapa da sua volta. Ele vem para salvar o seu povo do caos que vai acontecer na terra. Após salvar o seu povo, e ele está dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O alarido é zoada, com a voz do arcanjo. Quem é o arcanjo? Miguel, o arcanjo guardião que protege Israel. Por que Miguel? Porque Deus deu autoridade dele para proteger Israel. Você está vendo o que está acontecendo lá no Oriente Médio? O arcanjo Miguel está lá pelejando com os seus anjos para proteger o seu povo da destruição. Há uma aliança de Abraão com Deus, Deus com Abraão, que o seu povo seria poupado. Muitas das vezes Israel tem envergonhado o Senhor, muitas das vezes Israel tem entrado em caminhos errados, mas existe uma aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, que através dessa aliança, em respeito dela, não destruiu o seu povo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não existe aquela situação que às vezes o rapaz não vale nada. O povo da comunidade diz: rapaz, se não fosse a tua mãe,
eu te matava agora aqui. É assim ou não é? É o que acontece com Israel. Israel faz tanta coisa para aborrecer a Deus, mas o Senhor olha assim: se não fosse a aliança que eu tenho com Abraão, com Isaac, com Jacó, que eu dei o meu nome, empenhei, sei quem eles são e os respeito, eu te exterminaria. Ele chegou a dizer a Moisés: Moisés, sai da frente, porque esse teu povo se desviou do caminho que eu propus. Enquanto Moisés estava lá no Monte Horebe recebendo as tábuas da lei, 40 dias sem comer, quando o Senhor termina de escrever nas tábuas com o seu próprio dedo, o próprio Deus diz: Moisés, desce, porque o teu povo já se desviou. Ele não chamou do meu povo, esse teu povo já se desviou do caminho que eu lhe propus. O povo lá estava agora adorando o bezerro de ouro, porque não quiseram esperar Moisés descer. Disseram que ele tinha morrido. Ele morreu 40 dias. Não é possível, ele está sem comer. Ele morreu. Vamos colocar um outro Deus aqui, vamos servir e seguir o nosso caminho. Lá vem Moisés com o rosto brilhando, as tábuas da lei, e quando olha, cega de ira, quebra as tábuas da lei, manda pegar o bezerro de ouro, dissolver, e todos aqueles apóstatas beberam daquele ouro derretido, morreram. E Deus disse: Moisés, deixa eu exterminar esse povo, deixa eu exterminar esse povo, e farei de ti, Moisés, um povo melhor. E Moisés olhou para o Senhor e disse: não, Senhor, porque o que dirão as nações que o Senhor os trouxe para o deserto para os matar? Com essa palavra Moisés desarmou a Deus, uma expressão humana, e Deus respeitou a palavra de Moisés, a opinião de Moisés, e não matou o seu povo Israel. Então tudo que está acontecendo com Israel hoje, muitas dessas coisas é fruto do seu próprio caminho de pecado, de apostasia. Mas existe uma aliança. Sabe aquele momento que a mulher olha para o marido e enche a paciência, o marido olha para a mulher, mas aí quando ele olha a aliança, eu tenho aliança. É o que acontece com Deus e Israel. Israel faz ele querer desperdir a paciência, mas quando Deus olha para a aliança, eu tenho aliança com esse povo. Em respeito a essa aliança, Deus tem preservado Israel. E a história é grande, nós não vamos nos ater a isso, mas a palavra que eu quero lhe dizer nesta noite é que aquela palavra de Jesus no monte, a respeito daquele templo que os discípulos lhe mostraram e perguntaram, quando ele falou a respeito do fim do mundo: Senhor, quando serão essas coisas? Ele os advertiu: acautelai-vos, tenham calma, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, bater na sua portinha e dizer: olha, que é uma literatura, viemos falar do nome de Jesus. Só que não é o Jesus da Bíblia, é um Jesus morto, é um Jesus que não é Deus, é um Jesus que não tem divindade, é um Jesus que é só meramente humano. E você tem que saber que muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eu vim em nome de Cristo, mas de Cristo não tem nada. Cuidado para não ser enganado. Virão muitos falsos profetas, mas ele diz: aquele que perseverar dentro de todas essas coisas até o fim será salvo. É a perseverança que fará você ser salvo. Não é entrar na igreja, é permanecer na igreja. Não é ter só experiência com Cristo, é viver para Cristo. Não é somente ser um vaso, é ser um vaso cheio. Não é só ter a Bíblia, é amar a Bíblia, conhecer e divulgá-la. Não é somente que saber que Deus existe, é viver para este Deus. Não é simplesmente ser batizado nas águas e tomar a Santa Ceia, é ter a certeza da vida eterna e do arrebatamento se acontecer agora. Jesus, ele quer na minha e na sua vida a convicção de que você está fazendo a coisa certa. Não adianta você estar numa agência bancária,
Se você sabe que você não tem saldo na sua conta, o que é que você vai fazer na agência bancária, sabendo que se passar o cartão vai estar zerado? Deus não quer isso. Na agência bancária de Deus, aqui é uma agência bancária de Deus, e a moeda que nós trabalhamos com ela aqui chama-se fé. E se você nesta noite passar o seu cartão, qual é o seu saldo na conta? Como está a sua fé? Você vai ver o extrato e vai se surpreender, ficar triste e dizer: meu Deus, minha conta está zerada. Ou você vai olhar e dizer: oh, que conta abençoada, eu tenho saldo com Deus. Quando Satanás vier para tentar, para perturbar, para criar problema, perseguição, a dor, a angústia, você vai passar o cartão e vai dizer: eu tenho saldo na conta de Deus, na agência dos céus, e o Senhor vai mandar o milagre que você precisa. Quantas vezes o crente está precisando da vitória, mas o saldo está zerado? Como é que eu faço para esse saldo aumentar? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem mais ouve a palavra de Deus, quem mais lê a palavra de Deus, quem mais examina a palavra de Deus, a pessoa que é mais apaixonada pela palavra de Deus é a que tem mais saldo grande, é quem tem mais coisas grandes na conta bancária do céu. Nesta noite, como está a sua conta bancária com Deus? Como está a conta na sua agência com Deus? Será que você tem tempo de olhar o seu saldo? Porque se você tem, está na hora de você falar com o gerente, o Dr. Jesus, e começar a colocar o saldo positivo. Aleluia, glória a Deus. Para não ser pego de surpresa, porque na hora que você está precisando pagar algo, pega o cartão, passa o cartão. Ah, minha amiga, não tem saldo, não dá para pagar, e você não consegue aquilo que você está querendo. E Paulo, depois de revelar que isso iria acontecer, ficou para todos nós, e já estamos encerrando, o alerta que este fenômeno está muito perto de acontecer. E eu sei que aqui em Alhandra vai ficar marcado o ministério para o arrebatamento, que muitos não compreenderam, que muitos criticaram, que muitos zombaram, que muitos constrangeram, criaram problema, afastaram pessoas daqui. E essas pessoas vão dizer: meu Deus, nós estávamos errados. Aquele pastor que muitos criticavam, ele estava falando tudo de acordo com a Bíblia, e aconteceu. E simplesmente nós não tivemos o privilégio de ir com eles, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. O milagre não é invenção do pastor Ricardo, pelo contrário, talvez você não saiba, o pastor Ricardo não queria abrir esse ministério. Passei um ano brigando com Deus, porque eu estava na Assembleia de Deus, tinha sido secretário de missões da Assembleia, diácono da igreja, capelão da cidade.